Ok, vamos começar. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, depois de um pequeno intervalo, né? Aí aconteceram algumas coisas. O que foi que aconteceu, né? Eu tinha combinado de lecionar uma disciplina no Instituto Teológico no início do ano. Então, um colega meu, que é uma espécie de gestor lá, falou comigo e disse: Renato, queria que você lecionasse uma disciplina lá para o segundo semestre. Pode ser? Eu falei: claro, pode ser. Ele falou, então tá bom. E daí passaram-se vários meses e eu não lembrava que eu tinha conversado isso com ele. E depois de vários meses ele falou, ó, mês que vem, tá? Eu falei, puxa, no meio do curso. Falei, caramba, mas eu tinha feito esse compromisso com ele, eu já sabia que iam ter pessoas me esperando, né? Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa lá no curso de João, vou trocar o dia para quinta ou sexta-feira, né, para a gente não parar o curso, então eu troco o dia e daí eu fico com vocês um mês. Daí eu dei aula para eles um mês, só que na volta, nesses dias da quinta e sexta-feira, não batia muito, não aparecia ninguém, não sei se porque chocava o horário de outras atividades das pessoas, então eu falei, cara, vamos dar um tempo, e daí logo depois minha filha nasceu, então ficou aquela coisa bem complicada. Mas agora já faz, ela está hoje com 23 dias, eu acho, hoje é 23, ela está com 23, com 27 dias, ela tá. Daqui a pouco ela faz um mês, minha filha. Daqui 3 dias, 4 dias, ela faz um mês dia 27. Então, ainda dá muito trabalho, mas a gente já consegue fazer pelo menos terminar esse curso, né? E daí hoje a gente pensa no outro, mas pelo menos terminar, não queria ficar, meio, terminou, parou a coisa meio, né, e deixou de qualquer jeito. Então, estamos voltando. A gente viu o capítulo 1 completo, já nos a introdução à carta, o capítulo 1 de todo, o capítulo 2 inteiro, e agora a gente vai entrar no capítulo 3, que é um capítulo muito interessante, porque esse capítulo, ele vai trabalhar na verdade, é uma continuação. Eu gosto da maneira como a NAA divide. Eu estou com a NAA aqui na minha mão, e eu acho muito legal o jeito que ela divide, porque ela faz mais ou menos o seguinte: ó, aqui é o capítulo 3, tá vendo? Ó, ela vem o capítulo 2 e daí começa Filhos de Deus, e ela continua. Ela não divide, acaba o 2 e vai para o 3. Ela entra no 3 porque ele entende que o assunto é o mesmo. Então, por exemplo, eu tô com. Deixa eu abrir aqui. Judas, Apocalipse e 1 João. Ó, no texto grego faz a mesma coisa. Então, ele começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 28. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui. E daí ele continua o texto e o capítulo 3 está aqui no meio. Não está separado assim. Tá vendo? Está aqui no meio. Por quê? Porque João, ele faz exatamente isso. Ele introduz o assunto e daí ele fala do mesmo assunto, só que. E quando ele não escreveu com capítulo nem versículos, né? Então, ele escreveu uma carta corrida, né? Então, a gente que divide as coisas e aí, às vezes, a divisão não favorece tanto. Por quê? Porque a gente vai dividindo por capítulos que a gente quer pôr pelo menos a mesma quantidade de versos para ficar uma coisa meio organizada, ou geralmente os tradutores nas comissões de tradução, eles traduzem por blocos de temas, né? Então, até tal tema ele parou aqui, aí daí é bom a gente fazer outra coisa. E, na verdade, não, olha, ele vai dizer, né, lá no capítulo 2 verso 26 talvez, olha lá. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los, aquilo que ele falou anteriormente, né? Que quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. E quem nega o Pai e o Filho é, é o anticristo, né? Quem confessa o Pai, o Filho, e tem igualmente o Pai, como ele disse lá no verso 23. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio, né? Então ele está evocando essa coisa de, olha, lembra do mandamento que é antigo e é novo, né? Que ele mencionou anteriormente, né? Vocês amem uns aos outros, né? Aquela coisa toda e tal. E daí ele vai dizer: quanto a vocês, a unção que dele receberam permanece em vocês e não preciso que ninguém os ensine. Então, ele está falando, você já tem o conhecimento, você já tem a unção que procede do santo e não precisa ninguém ficar te ensinando. E aí, esse versículo, quando mal interpretado, é o quê? Mas peraí, Renan, você não é professor da Bíblia? Então, por que se está dizendo aqui que ninguém precisa ensinar? Porque os cristãos já têm a unção do Espírito Santo. Então, por que você fica perdendo seu tempo dando aula? Não é isso o ponto. O ponto aqui é, você não precisa que ninguém te ensine alguma coisa nova, além do conhecimento que você já tem do Senhor. Então, obviamente que dentro do conhecimento que você tem de Cristo, você aprende muito mais coisas.
A gente continua aprofundando no conhecimento de Jesus, mas sempre dentro da mesma coisa. Eu lembro de um teólogo americano chamado Paul Washer, ele dizia isso. Ele dizia, olha, você vai viver a sua vida inteira, e depois que você terminar a sua vida inteira, você vai morrer e vai para os céus. E você vai passar a eternidade inteira contemplando e louvando o Senhor. E você não vai arranhar a superfície da grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, a gente não consegue conceber o tamanho do Evangelho, nem que se a gente fica a vida inteira estudando e depois da morte a eternidade toda, né? Por quê? Porque é imensurável, é como Deus, né? Então, Deus não tem começo nem fim, ele é eterno, então é mais ou menos isso. Então, é isso que ele vai dizer, ou seja, dentro dos ensinos de Cristo, você continua se aprofundando todos os dias. Mas o que está fora disso, você não precisa que ninguém te ensine, porque você já tem o conhecimento que procede do santo, a unção, como ele diz aqui, né? Então, ele vai dizer, e a unção ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como ele ensinou a vocês. E agora, filhinhos, mais uma vez, né, ele falou isso lá no início do capítulo 2, agora de novo, filhinhos, e ele vai dizer: permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, ou seja, fiquem em Cristo, fiquem nos ensinos de Cristo, na comunhão verdadeira. Quando ele se manifestar, Jesus, né, quando Jesus aparecer, porque Jesus está oculto, certo? Jesus está nos céus. Ele não está à vista de todo mundo assim. Ele está lá com o Pai. Mas um dia ele vai aparecer, certo? E quando a gente vê aquela coisa de todo olho verá, né? O Paulo vai dizer que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Filipenses capítulo 2. Jesus vai aparecer, ele está lá nos céus com o Pai, né? E ele vai voltar um dia do jeito que ele subiu, como Atos capítulo 1 vai dizer, né? Varões galileus, vocês estão olhando para cima, esse Jesus que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito. Então, Jesus vai voltar e as pessoas vão ver ele voltar. Isso acontece igual em Colossenses capítulo 3. Ele disse: olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas lá do alto. E daí ele vai dizer: olha, porque Cristo, que é a vossa vida, porque a sua vida está oculta em Cristo. E quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês também se manifestarão junto com ele. É como que Paulo está dizendo: você já é uma criatura espiritual. Você já nasceu de novo. Você já tem a vida eterna. Você foi justificado. Você já está nas regiões celestiais em Cristo, conforme Efésios capítulo 2. Deus já operou um negócio sobrenatural na sua vida. Mas ninguém vê. Ninguém vê isso. Ninguém vê o Espírito Santo dentro de você no sentido assim, eu vou abrir a pessoa e vai estar o Espírito Santo lá dentro. Não. A gente reconhece as pessoas pelas ações que ela tem. Puxa, essa pessoa deve ser cristã, porque olha como ele fala, olha o que ele faz. Mas ninguém vê Jesus Cristo. Ninguém vê o Espírito Santo. Ah, tem a turma que diz que viu, que teve um sonho, que não sei o quê. Aí tudo bem, aí a gente vai ter que analisar a experiência por experiência. Mas João está dizendo que Jesus está guardado, ele está oculto. Não é que ele não age, não é que ele age todo dia, o tempo inteiro. O Senhor está agindo aqui, por exemplo, né? Mas ele está lá. Mas vai chegar um dia que ele vai aparecer. E nesse dia que ele aparecer, é isso que ele está dizendo. Permaneçam em Cristo, porque no dia que ele aparecer, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Ou seja, eu usei esse mesmo exemplo, eu estava vendo a aula, né? Eu usei esse mesmo exemplo. O meu pai, quando me mandava encher a garrafa d'água na geladeira, lavar os pratos. E daí ele saía de manhã e dizia, lava os pratos. E eu passava o dia inteiro com a pia cheia de prato. Quando faltava 10 minutos para ele chegar, eu ia para a pia para lavar 1 milhão de pratos e 300 panelas. Eu ia conseguir lavar isso? Não. Aí ele chegava e já ouvia o barulho da panela, o barulho dos pratos eu lavando. Ele já entrava furioso. Quando ele se manifestava, eu ficava envergonhado. Por quê? Porque eu não permaneci naquilo que ele me pediu para fazer. É isso que ele está dizendo. Quando Cristo se manifestar, se a gente permanece nele, porque temos a unção que procede do santo, Pedro vai chamar isso de pleno conhecimento. Se um dia a gente vai estudar as cartas de Pedro, ele vai chamar isso de pleno conhecimento. O conhecimento completo, que conduz à vida e à piedade. Segunda de Pedro vai tratar só sobre isso. É muito legal. Ele vai dizer: se a gente tem no pleno conhecimento, se a gente tem a comunhão verdadeira, a gente não vai ter vergonha. Na verdade, é o contrário, a gente vai estar confiante. É isso mesmo, eu quero que Jesus apareça logo, para acabar logo com isso daqui. Né? E ele vai dizer: tendo de nos afastar, não tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda, ou seja, a gente não vai se afastar dele, a gente vai se aproximar de Jesus. Jesus, a gente estava te esperando, né?
Não é aquela pessoa que está devendo, né? Que fica te escondendo, se escondendo de você na rua, né? Não, eu não vi. Eu te mandei uma mensagem, acredita, meu celular descarregou, né? Fica se escondendo. Não, ele vai dizer, a gente quer que você venha. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Aí ele entra com essa coisa de nascer, né? Então ele vai dizer: sabe quem nasce de Deus é quem pratica justiça. E praticar a justiça é fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça, né? É fazer, permanecer na comunhão verdadeira, preservar os ensinos de Cristo. Isso é praticar a justiça. E João vai dizer que é um nascimento espiritual. Do mesmo jeito que Jesus disse lá em João 3, né? Ah, é necessário nascer de novo. Como assim? Eu vou nascer? Como é que é? Tem que entrar na barriga da minha mãe? Não sei o quê. Não, tem que nascer de novo, né? Nascer da água e do Espírito, nas palavras de Jesus lá em Nicodemos, João capítulo 3. E aqui ele está dizendo: quem pratica justiça nasceu de Deus. Agora, por quê? Por que quem pratica justiça nasce de Deus? No texto, no versículo, por que quem pratica justiça é nascido de Deus? Está no versículo. Porque a pergunta é: por que quem pratica a justiça é nascido de Deus? Porque Deus é justo. Eu ia Filho de peixe, peixinho é. Hã? eu ia dizer isso, mas estava mutado, porque é justo. Porque ele é justo. Filho de peixe, peixinho é. Filho de justo, é justo. Ele fala: se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, o filho de Deus é quem faz o que ele faz, certo? Né? O filho de Deus é quem age como ele age. O Novo Testamento vai usar uma palavra para isso, vai chamar isso de piedade. Piedade é fazer o que Deus faz. Piedade não é ter pena de ninguém. Ah, eu tô com pena de fulano, né? Ah, aconteceu isso, eu fiquei com a piedade dela. Não, no Novo Testamento, piedade é andar como Deus anda, fazer o que Deus faz. Então, lembra dos puritanos? Lembra dessa? A gente diz isso até hoje, na verdade. A gente diz isso até hoje. Fulano é uma pessoa muito piedosa. Não é porque ela tem pena dos outros. É porque ela vive uma vida reservada para Deus. É uma vida que ela vive como Deus gostaria que a pessoa vivesse. Piedade no Novo Testamento é isso. Lembra de Paulo a Timóteo, grande é o mistério da piedade, né? Lembra lá em Tito capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer: Tito, eu deixei você em Creta para você pregar a fé que é dos eleitos, que conduz à vida e à piedade, né? Então, é interessante, né? Então, a piedade é essa maneira de viver uma vida como o Senhor deseja, né? Então, olha lá, Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus, é apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, para a piedade, piedade é isso daí. Aí ele vai dizer, lá em 1 João, andem desse jeito. E daí ele vai entrar no capítulo 3, que é um capítulo extraordinário, dizendo: Veja com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Veja, a, sabe aquele, na sociologia eu ensino isso como, enfim, um tipo na sociologia de homem cordial. Eu dou aula disso no segundo ano do ensino médio. E a gente fala do negócio do jeitinho brasileiro. Você sabe de quem eu sou filho, né? Você sabe quem é meu pai. Veja, Deus, ele nos ama a ponto de nos fazer filhos dele. Tem uma ilustração muito legal do professor Hernando Dias Lopes, que ele diz o seguinte: se você, no melhor dia da sua vida,
se declarar, nossa, esse dia tá tão bom, eu gostei tanto desse dia, eu tô tão bem, foi um dia que eu dormi bem, descansei, acordei bem, eu me declaro filho de Deus. Você não pode fazer isso, porque só Deus pode te declarar filho dele. Você já viu num orfanato como é que funciona? É a criança que escolhe o pai ou é o pai que escolhe a criança? É o pai que escolhe a criança. Por mais que a criança queira, olha, eu quero que você seja meu pai, né? Não, é o pai que escolhe o filho. Deus nos faz filhos dele através de Jesus Cristo. E daí a gente sabe disso por causa de todo o resto da teologia do Novo Testamento. João, capítulo 1, verso 12. Não é? Veio para o que era ser, os seus não receberam, mas todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e tal, tal, tal. Então, veja, Deus nos faz filho dele através da fé em Cristo, a saber, os que creem no seu nome, lá em João capítulo 1, verso 12 e 13, através de Cristo Jesus. E João está dizendo, não tem amor maior do que esse. E esse é o tema que ele vai trabalhar durante o capítulo 3. Ele vai dizer, veja esse amor que Deus nos deu, e agora olha como esse amor se derrama por dentro da gente e perpassa a gente e atinge as outras pessoas. Lá no verso 16 ele vai dizer isso. Como a gente conhece o que é o amor, dando a vida pelos nossos irmãos. É isso que ele vai dizer lá no verso 16, nesse capítulo 3. Ele vai dizer, a gente é chamado filho de Deus. E daí, meus irmãos, olha, é por essa razão que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Como que é incrível, assim, como que você quer que as pessoas te adorem se você é inimigo do mundo? Tipo, como você vai dizer que o cara que é adúltero, que ele é adúltero e que o casamento dele tá todo errado, que ele tem que separar da mulher, que ele tem que parar de fazer isso que ele tá fazendo, trair a esposa dele, parar de ter caso fora. Como que você vai falar um negócio desse e vai querer que a pessoa te ame? Como é que você vai dizer pro jovem que é promíscuo, o cara que tá nas drogas, o outro cara que é cachaceiro, que é agressivo, que não sei. Como você vai dizer pra pessoa que ela tá errada e a pessoa vai te amar? Você acha que a pessoa vai te adorar? Vai ser claro que não, mas é por causa da filiação. É porque você é filho de Deus. E quem é filho de Deus é odiado pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo é de Satanás. E se você prega Deus, lembra João capítulo 3, ele diz: o mundo o odiou porque as suas obras eram más, né? Ou seja, ele pregava e trazia a obra das pessoas à luz, João Batista, e as pessoas odiavam ele, né? Jesus também, porque Jesus dizia: você está errado, se arrependa, venda tudo que você tem e dê para os pobres, né? Manda meu irmão dividir. E quem disse que eu sou juiz, né? Então Jesus ele colocava a luz, o holofote no pecado da pessoa e dizia: muda, abandona isso daí. Então Jesus ele vem com esse discurso, com essa proposta, e a igreja tem que repetir essa proposta. E aí a gente vai ser isso, olha. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser nele, né? Então não vai, não tá ainda. É só o trailer. Vai vir o filme completo, né? É só o comecinho da história. Vai vir o filme todo ainda. Você tá vendo só o teaser, né? Como a gente chama. É só o pequeno pedaço. Um ambiente de igualdade na igreja, de amor fraterno incondicional, que um ajuda o outro, um perdoa o outro, como ele vai dizer lá embaixo, né? Revistam-se do verdadeiro amor, porque esse amor cobre multidão de pecados, né? Então, aquela coisa perfeita, aquela coisa do amor, isso é só o aperitivo do que vai ser a Nova Jerusalém, né? Do que vai ser a eternidade. Então, veja, é um negócio extraordinário. Isso que a gente vive não é nada comparado ao que Deus ainda vai trazer para a gente quando o Cristo aparecer, que é isso que ele está dizendo. Como que eu digo para uma pessoa que, por exemplo, isso aconteceu depois que eu me converti? Olha, eu já fiz muita coisa errada na vida, muita coisa errada mesmo. Me envergonho de muitas coisas que eu fiz. E quando eu me converti, meus amigos falaram: ah, agora pronto. Você acha que. Eu juro para você, 5 anos depois de eu convertido,
No grupo do WhatsApp, os meus amigos falaram: você acha que Deus esqueceu do dia que você usou droga? Você acha que Deus esqueceu do dia que você fez isso, isso e isso? Como que eu provo para eles que Deus me perdoou em Cristo? Como que eu provo isso para eles? Não dá para provar que Romanos diz que não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo, Jesus, capítulo 8, verso 1. Como que eu vou mostrar isso para eles? É isso que ele está dizendo. Enquanto a gente está aqui, Cristo não aparece, não se manifestou o que a gente é. Mas aí, enquanto isso não acontece, o que que ele vai dizer? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, não apareceu ainda, mas quando ele aparecer, a gente vai ser igual a ele, porque a gente vai vê-lo como ele é, a gente vai ser transformado. É isso que ele está dizendo. Mas enquanto eu faço isso, o que que eu faço? Ele vai dizer: e todo aquele que tem essa esperança nele, ou seja, que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo assim como ele é puro. Ou seja, se você tem essa esperança de que você vai ser como Cristo é quando Cristo aparecer, porque é isso que vai acontecer mesmo, você tem essa esperança, você se purifica. Você vive uma vida de santificação, você vive uma vida que está distante do pecado, que é isso que ele vai tratar agora nos próximos versos, né? Então ele vai continuar falando de filiação. Todo aquele que verso 5 verso 4 perdão, assim como ele é puro, né? Verso 4 ou seja, por que que eu tenho que ser justo? Porque Deus é justo. Eu tenho que ser puro porque Deus é puro. E daí agora no verso 4 vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa é uma das duas definições do Novo Testamento sobre pecado. O que é pecado? Ou seja, uma definição. Se você digita no pecado, uma definição, imagina no Google do Novo Testamento, essa é uma definição, a definição de João. Pecado é transgredir a lei. Se Deus dá uma lei e você transgride, pecado. E aí Tiago vai trazer uma outra definição também, né? Que é a questão de você saber o que é para fazer e não fazer. Isso comete pecado. Então Tiago traz uma abordagem um pouco mais passiva da coisa. Pecado é você saber o que é errado e transgredir, como o João está dizendo, e pecado também é você saber o que é certo e deixar de fazer. Também é pecado. Né? Então, Tiago vai trazer essa outra questão. E daí, tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não existe pecado. Jesus Cristo se manifestou para isso. Ele arrebentou com o pecado quando ele veio. Eu lembro quando eu estava no seminário estudando grego e tal, não sei o quê. Daí a gente fazia muitos exercícios de ler grego, fazer isso e tal. E eu lembro uma vez, eu lendo João 3,16, né? Ah, ah, é João 3,16? Não, porque Deus amou muito de tal maneira. Não, João 3, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 3, acho que verso 30, não sei, verso 30, 21, 29, por aí. Enfim, e daí eu lembro que, assim, a gente fazia muitos exercícios de estudar, né, de ler o texto original do Novo Testamento e tal, não sei o quê. E daí eu lembro a primeira vez que eu li esse texto. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no texto original. Porque sempre li no português, na tradução e tal. E daí, qual que é? Deixa eu ver aqui. É João o quê? Deixa eu ver. Lucas. João. João capítulo 3, deixa eu ver. João capítulo 3, aquele que vem no céu, a missão do filho. João está batizando. Essa discussão mexe levantar. É mais fácil eu dar um Google aqui na, na concordância. Deixa eu ver aqui. É João. João, Hã? João 1, 29. Isso, deve ser isso mesmo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é isso? É. Ok, aí, deixa eu marcar aqui no texto para eu ir lá. E daí eu lembro a primeira vez que eu li, né, o texto, e o texto diz o seguinte, né, no texto original diz assim, João 1, 29, é isso, cara? Diz assim,
É. Isso. Te, Pairon, Blepei, Tom, Yesu, Ercomen. Então, ele estava ali e viu a Jesus, Blepei, ele viu tu, Yesu, que Jesus aparecia, Ercomen estava vindo, prosalton para ele, né, em direção a ele, Cailege, e ele falou, Hidi ho amnos tu teu hu airon ten hamartian tu cosmu. E daí ele vai dizer, esse daí é aquele que tira o pecado do mundo. Ok. Só que o problema é que esse tu cosmu, ele está no genitivo no texto grego. Está no genitivo. O genitivo é que pertence a alguém. Por exemplo, esse negócio aqui, esse copo é meu. É como se fosse o pecado que é do mundo, que pertence ao mundo, o pecado que o mundo tem. E Jesus veio e arrancou isso do que é do mundo. Né? Então, essa é a ideia que o texto passa para a gente, porque ele não está no locativo. O locativo é de local. Eu estou na cadeira, eu estou na casa, eu estou não sei aonde. Né? Tem um caso grego que diz que é locativo instrumental e dativo, que é para dizer instrumento por meio de, né, locativo ou para alguém, né, para o mundo, alguma coisa assim. Tem um caso grego para isso. Mas essa frase, ela está no genitivo. É o pecado que pertence ao mundo. Ou seja, esse pecado que é do mundo, Jesus arranca ele e põe fora quando ele aparece, o Cordeiro de Deus, que acaba com o pecado que era do mundo, que pertencia ao mundo, né, nesse sentido. E aí, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei, nossa, mas eu nunca. No português não dá para saber isso, né? Porque do mundo é a mesma coisa. Do ou no não muda muito, né? Mas eu falei, nossa, que extraordinário. E é isso que João está dizendo. Jesus se manifestou para tirar os pecados, para arrancar os pecados. Ele vai dizer isso mais à frente. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do maligno. Ele vai falar mais isso mais adiante. Né? Então, é destruir mesmo. A palavra ali é lio, é um verbo grego lio, que é da onde vem a nossa palavra análise. De análise, lio, análise é uma palavrinha grega que significa quebrar, desatar, partir para analisar, partir para investigar. Jesus desatou as obras do diabo. E aí o tradutor põe muito bem para dar um impacto, ele destruiu as obras do maligno. Né? Então ele está dizendo lá em João, né, em 1 João, ele vai dizer que Jesus se manifestou, né, ele tirou ele apareceu para tirar o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E daí é interessante porque as traduções mais antigas põem não peca, né? Quem vive nele não peca. E daí é uma tradução bem literal, porque é assim que está no texto, né? Merra Martin, não peca, de jeito nenhum, não peca. Qual que é o sentido disso? É a pessoa que permanece em Cristo não vive no pecado. Essa é a ideia. Porque pecar a gente peca, certo? Mas a gente não vive no pecado porque a gente permanece nele. E ele manifestou para tirar o pecado. Como é que você vive no pecado se ele manifestou para tirar o pecado, né? Então, não peca. E aí João tem umas frases, ele é o cara que diz filhinhos, mas ele é o cara também que bate bem pesado, porque é o que ele diz. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Ou seja, olha, como é que você vai dizer para uma pessoa que você é cristão? É só, esse é o testemunho da conversão, tá? As pessoas perguntam, como eu sei se a pessoa se converteu? É só olhar o que ele faz. É só olhar o que ele faz. Ele continua do mesmo jeito, então ele não se converteu. Porque todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu, nem sabe quem é Deus. Mentira. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que dizem: Nossa, eu tive uma experiência com o Senhor. Naquele dia, Deus mudou a minha vida. E a pessoa só fala mal da vida dos outros. A pessoa é desonesta, a pessoa é mentirosa, a pessoa, sabe, assim, conhece Jesus? Mentira! Nem conhece Jesus, não sabe nem quem ele é, nunca nem viu ele. Se tivesse visto, não era desse jeito, porque todo aquele que vive no pecado não tem parte com Cristo. Filhinhos, de novo, né? Ele bate e depois ele assopra. Não se deixe enganar por ninguém. Qual é a receita do bolo?
João diz aqui. Como é que eu vou saber? E aí ele está falando, veja, por que ele diz isso, filhinhos? Ele está falando para os irmãos da igreja que vão receber a carta e eles vão conseguir identificar na igreja quem é discípulo e quem não é. Aquele que pratica a justiça é justo. É simples, né? Aquele que tem OAB é advogado. Ponto. É simples. Né? Quem estudou engenharia é engenheiro. É simples. Quem faz o que Deus faz é filho de Deus. Quem não faz, não é filho de Deus. Só que hoje a gente inventa um monte de moda, a gente diz, não, mas na verdade ele é mais ou menos filho, ele é, né, que ele está um pouco desviado, porque não sei o quê, então a gente vai, né? Mas é simples. Faz o que Deus manda, é filho de Deus. Jesus diz, sabe como vocês sabem ser meu discípulo? Se vocês obedecerem o que eu falei, aí verdadeiramente sereis meus discípulos. Se a gente não faz o que Jesus manda, não somos discípulos, não. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E daí vem João e diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Então, o diabo dominava o mundo, influenciava o mundo, fazia com o mundo o que ele queria, até Jesus Cristo aparecer. Agora, veja que coisa extraordinária. Tem uma pessoa que é filho do diabo, inimigo de Deus. E a gente vai lá e prega o evangelho para ela. Através do poder do evangelho de Deus, do Espírito Santo, essa pessoa abandona e a gente arranca ela do domínio do Satanás. Essa pessoa nasce de novo em Cristo e Satanás não pode fazer nada. É isso que Jesus diz quando eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente tem essa leitura errada do texto, né? A gente acha que vai estar lá a igreja e o inferno está batendo na porta. É o contrário. As portas do inferno que não aguentam com a igreja. Eu vou levantar a minha igreja e as portas do Hades não vão aguentar, porque a igreja vai para cima e a igreja vai resgatar as pessoas. Lembra, Jesus falou isso? Eu estou indo para a cruz. João capítulo 12. Chegou a hora de ser julgado o príncipe desse mundo. E eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Eu vou acabar com Satanás agora na cruz. E quando eu for levantado, todo mundo vai vir atrás de mim e ele não vai poder fazer nada. É isso que João está dizendo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque Jesus se manifestou para destruir as obras dele. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é filho de Deus. E aí João dá a fórmula de Bhaskara. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E daí ele vai dizer para aqueles gnósticos que diziam: ah, não, deixa o cara morrer aí. Ah, não, o irmão está passando dificuldade. Não, mas o corpo é para sofrer mesmo. O importante é a alma. Aí João acrescenta e diz: o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Ou seja, esse amor que você disse que tem para Deus e está vendo o seu irmão arrebentado de fome, de dificuldade financeira, porque o irmão perdeu o emprego, porque o irmão sofreu um acidente, e você não acolhe, você não abraça, você não cuida, você não se importa, você não nasceu de Deus, você não conhece Deus, e você é filho do diabo, porque quem faz isso é o diabo. O filho de Deus não faz isso. Filho de Deus, Deusinho é. Filho de Deus faz igual Deus faz. E daí ele diz, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que a gente ama uns aos outros, que amemos uns aos outros. E daí ele vai dizer, agora não é para amar igual Caim, não, tá? Que o jeito que Caim amava era diferente, né? Ele matou o irmão dele, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, e as obras dos seus irmãos eram justas. Aquilo a gente chama aqui, né, de paralelismo antitético, né? Então ele vai dizer, filho de Deus, filho do diabo, né? Obra de justiça, obra má, né? Então ele vai provando o seu ponto por meio das coisas antagônicas. Isso é uma característica da literatura bíblica, né?
Encontra isso muito nos Salmos, a gente encontra isso muito nos ensinos de Jesus, né? Lobo e ovelha, né? Cordeiro e cabra, bode, né? Ou seja, bode É e isso, né? touro. Pode falar. Provérbio usa muito isso, né? Provérbios o tempo inteiro. O touro sábio, sempre. Touro e sábio, né? Como chama, hein? O justo e o ímpio, o tempo inteiro nos Salmos, né? Em que a gente encontra muito isso. O justo faz isso e Deus ama ele. O ímpio faz isso e Deus o odeia, Deus o abomina, né? Então a gente tem o tempo inteiro isso, né? A gente encontra isso. Irmãos, verso 13: não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, essa é a evidência que você nasceu de novo, é que você ama seu irmão. Se você não ama seu irmão, você não nasceu de novo. Ah, aquele irmão ali, né? Eu lembro de uma frase que diz o seguinte: Deus não quer que você me goste de mim, Ele quer que você me ame, né? Então, aquele irmão que é mais chato, né? Aquele irmão que é mais complicado, fala, Deus, irmão, eu não preciso gostar de você, não, só preciso lhe amar, né? Então, veja, Deus, ele leva a régua lá para cima, né? Ele diz, na verdade, você é meu filho, você tem que fazer o que eu fiz, né? Você não peca contra mim? Eu não te perdoo? Faz a mesma coisa com teu irmão. Você não precisa de, em alguma coisa minha, no dia da dificuldade, eu não te escuto, eu não te acolho, faz a mesma coisa com teu irmão, né? Então, eu gosto dessa frase, né? Deus nunca pede para a gente fazer uma coisa que ele nunca tenha feito antes, né? Então, ele sempre faz, ele pede para a gente fazer aquilo que ele já fez um dia, né? Então, ele pede para a gente amar porque ele já amou a gente, né? Lembra? João vai dizer isso lá no capítulo 4, verso 19, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, é isso. Aí ele vai continuar, vai dizer: a gente sabe que nasceu de novo porque amamos os irmãos. Aí lá, quem não ama permanece na morte. Não entendeu a mensagem, né? Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E parece que João aprendeu com Jesus, hein? Jesus diz a mesma coisa, né? Se você, no seu coração, sentir ódio de alguém, você assassinou ele, né? Você deseja o mal, a morte, coisas ruins para uma pessoa, no seu coração, você assassina. João está dizendo, se você odeia seu irmão, você também é assassino. Você não procede de Deus. E daí é interessante, né? E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, não vai para o céu, né? Assassinos não vão para o céu, né? E, obviamente, eu estou dizendo aqui, um assassino não confessa, um assassino que não se arrepende dos seus pecados. Paulo era assassino, e Deus o perdoou, e Paulo está no céu, certo? Mas o ponto aqui é, alguém que não se arrepende, alguém que permanece no pecado, alguém que, tanto o assassino que vai lá e mata uma pessoa, um pistoleiro, um justiceiro, quanto alguém que odeia o irmão. Quer dizer, não muda nada, é a mesma coisa. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí esse é o problema, porque sempre ele compara com Cristo. Ele sempre diz: olha, Jesus não fez? Faça igual. Aí complicou, né? Qual a desculpa que eu tenho para não fazer as coisas, né? Qual a desculpa que eu tenho para odiar meu irmão? Qual a desculpa que eu tenho para. Não tem desculpa, né? Ele continua e diz: ora, se alguém possuir recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para a pessoa, como pode nele permanecer o amor de Deus? O irmão está passando dificuldade, Deus te abençoe. Deus te abençoe nada, cara. Deus te abençoe e não enche barriga. Tô precisando de um prato de comida, tô precisando entendeu? Perdi minha esposa, perdi meu filho, tô sem casa, o aluguel tá atrasado, não tem Deus te abençoe. Me ajuda, né? Então, nesse sentido, e tem irmãos que são demagogos, assim, né? Ele ama você até mexer na carteira. Ou no dia que mexe na carteira, não ama mais. Ah, aquele irmão também não era, gente. Aquele irmão era cheio de problema, né? Não, mas eu amo ele. Eu vou orar por você. Vou orar coisa nenhuma. O irmão está com frio, dá um casaco. O irmão está precisando de dinheiro, se você puder ajudar, ajuda. Irmão, sua dívida é 50 mil. Eu não consigo te ajudar com 50 mil, mas eu tenho 50 reais, eu tenho 10 reais, eu tenho 20 reais, eu tenho 50. Eu não consigo te sustentar, mas você está com problema no aluguel, passa uma temporada aqui na minha casa. Tem um quarto aqui, se você quiser ficar, você fica aqui 1, 2, 3, 4 meses até você se estabilizar. O irmão está sem um emprego, arruma um emprego para o irmão, corre atrás, né? Está precisando de uma ajuda, ajuda. É disso que ele está dizendo. Você está vendo alguém precisando de recurso desse mundo? Não é coisa espiritual, que a gente espiritualiza muita coisa. Você está falando, se alguém recurso desse mundo e não faz nada, como que é filho de Deus?
Como que filho de Deus? Paulo diz isso, se alguém não ajuda os irmãos na família, né, é pior do que o incrédulo, negou a fé. Ou seja, aí você vê, veja só, aí você vê o ateu que diz que Deus não existe, tendo uma conduta moral, uma conduta ética melhor, mais generoso, mais bondoso do que o cara que está todo domingo na igreja com a Bíblia de Rexona, né, debaixo do braço, e indo lá de terno, de paletó, a mulher com a roupa, o vestido bonito e não sei o quê. E daí vem o espírita que você diz, ah, não, isso aí é tudo coisa errada. Aí vem o espírito e vai lá da cesta básica, e você fica com a sua bunda em casa e não vai ajudar seu irmão que está passando dificuldade. É isso que João está dizendo. João está dizendo, cara, não tem isso. Tiago faz a mesma coisa também. Tiago vai dizer, sabe qual é a religião pura e verdadeira? É aquela, cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado desse mundo. Tiago 1,27. Então, é na prática. Não tem essa, né, de vida cristã guardado dentro de um castelo orando a Deus. Ora e faz. Filhinhos, isso daqui é para arrebentar com um. Não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. É, meu amigo, tem gente que ama só de palavras, só de. Ah, eu lhe amo, meu irmão. Sabe aquela música Somos Corpo e assim bem ajustado, final do culto, né? Totalmente ligados, né? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, né? Mentira, demagogia, não sabe nem o que tá cantando, mentiroso. Na primeira necessidade que o irmão tem, ah, não, não dá. Eita, irmão, esse mês apertou. Tive que trocar de carro, né? Tive que não sei o quê, tive que não, né? Então sempre tem a desculpinha. E Jesus vai dizer: não, abra mão do que é seu mesmo. Eu lhe chamei para isso. Você tem como ajudar o irmão? Ajude. Está precisando de alguma coisa? Vai lá e faz. E daí é interessante, hein? Verso 19: nisto conheceremos que somos da verdade. E aqui é interessante que não é de verdade, é da verdade, no sentido da gente pertence ao que é verdadeiro. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente entende. Quando a gente pratica, ou seja, quando a gente ama de verdade, a gente sabe que é da verdade. Fala, nossa, eu. E é tipo assim, é como uma confirmação mesmo. Mas não é aquela confirmação do. Por exemplo, tem gente que faz obra social que não é não é o contexto aqui. O contexto aqui é ajudar os irmãos da igreja. Ok? Tem gente que faz obra social para se sentir melhor. Nossa, eu sinto uma coisa tão boa quando eu vou na rua fazer, né? Aquela coisa, eu acho tão legal. É como se fosse isso, mas de uma maneira santa. Que é quando a gente faz o que o irmão pede, ou seja, quando a gente ajuda o irmão, quando a gente socorre o irmão, a gente fala, nossa, eu sou filho de Deus mesmo. Deus que me impulsionou para fazer isso. Deus, né? Deus fez isso daqui. É isso mais ou menos que João está dizendo. A gente sabe que é da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, nosso coração fica tranquilo. Você sabe que o irmão precisou e você foi lá e ajudou. Você sabe que a irmã estava com dificuldade, você foi lá, visitou a irmã. Você cuidou da irmã, você cuidou da criança, você ajudou. Sei lá. Então, o seu coração fica tranquilo diante de Deus. Diferentemente quando a gente está em falta. Puxa, eu devia ter feito e não fiz. A cabeça bate, meu amigo, a consciência pesa, e o seu coração aperta e fala, puxa, eu podia ter ajudado. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito isso. Aquele remorso, aquela coisa, né? Não tranquiliza o coração diante de Deus. E João vai dizer, na verdade, se a gente está na verdade, porque a gente ama o irmão de palavra e de fato, de boca e agindo, a gente tranquiliza o nosso coração diante de Deus. E daí ele vai dizer, e se o coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Tá? Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele vai dizer, se por acaso você agiu na verdade, você ajudou o irmão, você amou o irmão, e mesmo assim o seu coração, que é um coração contaminado, que não é um coração 100% puro como deveria ser, ainda jogar a tua consciência, jogar para sua cabeça e dizer, não, você não fez, não.
Você vai, não, Deus é maior do que. Deus sabe que eu fiz, Deus sabe que eu fiz. Ele sabe. Ele é maior do que o nosso coração, ele conhece todas as coisas. Então, o João está dizendo, tranquilo. Agora, o coração, ele vai nos acusar mesmo se a gente não faz. Se a gente já faz, ele vai dizer, podia ter feito mais, podia ter feito mais, podia ter feito mais. Imagina se a gente não faz, né? Então ele vai dizer, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ele vai dizer, cara, você vai ficar com a tua consciência. O coração aqui é a consciência. A tua consciência vai ficar tranquila. Porque você amou o irmão. Porque você permanece na verdade, nos ensinos de Cristo, o teu coração fica em paz. Sabe aquele negócio? Minha consciência está limpa. Não acusa. Então a gente tem confiança diante de Deus porque a gente está fazendo aquilo que ele pediu. E aí é o filho que tirou nota boa na escola. O filho que está obediente, que sabe que quando ele chegar no final do ano ele vai pedir o PlayStation pro pai dele vai comprar, porque ele está com crédito na conta. Ele vai dizer o e aquilo, e amados, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora, alguém vai dizer, não, então é uma barganha. Então vou ter que obedecer, 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 obedecer para poder Deus me dar as coisas. Não é isso que ele está dizendo. Se você vê toda a construção que o texto está dando, é fazer justiça porque você é justo, fazer coisa boa porque você é filho, porque você ama a Deus, porque Jesus morreu por você e você é grato, aí você faz a mesma coisa pelo irmão, é por um amor imensurável que Deus derramou em você e se espalha através de você para as outras pessoas. É por isso que você faz. E daí a tua consciência não acusa, você chega diante de Deus e fala: Deus, olha, eu tenho feito isso. Eu estou dando carona para 5 pessoas. Se o Senhor me der uma Kombi, eu vou dar carona para 15 pessoas. Se o Senhor me der um ônibus, eu vou dar carona para 50 pessoas para levar para a igreja. Eu vou ter confiança diante de Deus para pedir as coisas. Deus, olha, minha casa é pequena. Se o senhor me der uma casa maior, eu vou abrir um prédio da igreja aqui na minha casa. A gente vai fazer a garagem do prédio da igreja. E eu vou chamar os vizinhos. E se o senhor me der condição, eu sou meio doido. Se o senhor me der condições da gente alugar um prédio, porque vai mandar oferta, a gente vai atrás de um prédio. A gente tem confiança diante de Deus. Porque a gente está fazendo aquilo que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aí ele fez isso no final do capítulo 2. Você já tem a unção, não precisa que ninguém os ensine, não sei o quê, e é por isso que vocês sabem que vocês são filhos. Aí ele ficou o capítulo 3 inteiro trabalhando sobre filhos. Se Deus é justo, você faz o que é justo. Filho de Deus e filho do diabo. E filho de Deus, e daí você ama o irmão. Se você vai. Tá, tá, tá. Aí no final do capítulo 3 agora ele diz: e a gente sabe que a gente permanece em Deus porque ele deu pra gente o Espírito. E adivinha qual vai ser o assunto do capítulo 4? Espírito. E daí ele vai trabalhar isso no capítulo 4. Então, João, ele faz isso, a gente estuda isso aqui no seminário, né, para fazer uma transição não abrupta no sermão, para que as pessoas não percebam que a gente está mudando de assunto. A gente tem que ler mais a Bíblia, porque eles fazem isso de maneira extraordinária. Olha como ele está fazendo. E ele conecta um assunto no outro. Né? Ele está dizendo, ele deu o mandamento, a gente permanece no mandamento. A gente sabe que está no mandamento por causa de quê? Por causa que ele deu o Espírito para a gente. E daí o Espírito diz, realmente você está no caminho certo, Deus está contigo. Né? Então, é, é isso. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Ele vai começar a falar disso lá no capítulo 4, verso 1. Né? Ou seja, provem os espíritos para ver se procedem de Deus. A gente vai entrar nisso mais adiante, e lá no final ele vai falar o capítulo 4, né, sobre amor e tudo mais, sobre a natureza de Deus. Esse é um dos versículos bem importantes. Vai dizer que Deus é amor. Deus não contém amor, Deus não. Né, ele é, a essência do Senhor é amor. A gente estuda isso numa disciplina chamada teontologia, né? O estudo da pessoa de Deus. E a gente vai saber que, por exemplo, que tem algumas afirmações categóricas assim na Bíblia. Por exemplo, Jesus diz isso lá em João 4. Deus é espírito. Como é que eu sei que Deus não é uma pessoa, uma matéria, assim, de carne e osso? Porque Jesus disse que ele é espírito. Como é que eu sei que Deus não é ódio?
Porque está dizendo aqui que ele é amor. Hotheos agape estin, em grego. O Deus amor é. Deus é 100% amor. É a essência dele. Não é que ele tem um pouco de amor. Não. Renato tem barba. Renato não é barba. O texto de Renato é barba. Tudo dele é barba. Deus é amor. Né? Então, ele vai trabalhar sobre isso e ele vai dizer que se alguém disser eu amo a Deus e odeio o irmão, é mentiroso, né? A verdade não está nele. Então, ele vai trabalhar isso no capítulo 4. Daí eu espero que a gente consiga vencer o capítulo 4. É menorzinho, né, do que esse outro. A gente vence ele na semana que vem. Depois vai para o capítulo 5. O capítulo 5 é extraordinário. Também tem umas questões de problemas aí nos manuscritos. Tem umas Bíblias que, por exemplo, você que está na América Latina, Beatriz, eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula de João, primeira João, e um irmão, eu estava usando uma Reina Valera, eu acho que 1900 e alguma coisa, 63, 66, não me lembro. E aí um irmão levantou isso daí. Ele falou, irmão, por que que aqui diz da água, do não sei do quê, do sangue? Eu falei, que sangue? Na minha Bíblia não tem nada disso, não. Eu preparava os meus estudos em português, usando as Bíblias em português. E daí, quando eu ia dar aula, eu escrevia tudo em português e eu só falava em espanhol quando eu ia dar aula. E eu não percebi essa variante nos manuscritos, que tem Bíblias que trazem isso, da água, do sangue, de não sei do que. Eu digo, que isso? Que ele está no céu, que não sei o que. Ele vai falar isso lá no capítulo 5 e eu fiquei perdido. Eu falei, irmão, na minha Bíblia não tem isso, não. Eu fiquei desesperado, porque eu não sabia nem o que responder para ele. Ou seja, me preparei mal, né, para dar aula naquela época, faz muitos anos, mas enfim. E no final das contas, depois eu fui ler. E daí eu falei, é verdade, tem uma variação de manuscrito aqui. Tem manuscrito que traz essa e essa informação, tem manuscrito que não traz. Então talvez a gente possa. A gente vai abordar isso certamente quando a gente chegar lá no capítulo 5 verso 6 em diante. Mas é isso. A gente tenta fechar capítulo 4 semana que vem, e na outra segunda a gente fecha capítulo 5. E aí eu vou anunciar, hein, cara? Porque daí você, quando a gente torna público as coisas, aí complica. Cado fez um e-book muito legal, muito legal. Eu tenho ele aqui no celular, né? Vou mostrar para vocês um pouco, né? Cadê? Tá aqui no nosso grupo, né, cara? Aqui. Então tá muito legal. Ele tá fazendo os últimos ajustes, né? Então é um e-book que já tá bem alto aqui, ó. Verdadeira comunhão, tratando da carta de João, né? Então aqui, ó, e aí vai ter mapa, enfim. Tá meio estourando a imagem, mas a bateria é fraca. Enfim, e sei lá, tem 15, 16 páginas. O cara tá trabalhando, tá sendo bem legal. Enfim, ele faz o que ele faz de melhor, né? Sempre produzindo bom conteúdo aí nas artes, no Instagram, enfim, ele sempre é muito bom com isso. Então, a gente ficou devendo de fazer um material. Eu dei a aula introdutória, eu falei, ó, a gente vai entregar para vocês um e-book para vocês estudarem e tal, relembrar, guardar, né? Tem gente que gosta de imprimir para ter na mão e tal, enfim. Então, o cara tá terminando esse e-book aí. Ele prometeu que segunda-feira que vem sai. Vamos ver se sai. Mas como a gente não vive do Jornada pela Bíblia, né? Ainda, talvez um dia, sei lá, daqui quantos anos a gente consiga viver somente para produzir conteúdo para o Jornada pela Bíblia. Então, cada um tem o trabalho dele, a vida dele que é super corrida. Eu também tenho minha vida que é super corrida, mas a gente sempre separa um tempinho aí para tentar, enfim, dedicar esse ministério, esse serviço, né, que é o Jornada pela Bíblia. Então, é isso. E se você quiser aprofundar, tanto a Beatriz quanto quem estiver vendo depois a gravação, porque vai para o YouTube, né? Então, vai lá no nosso link da bio e pega o nosso curso da Bússola da Bíblia, que é um curso sobre interpretação bíblica. Não é um curso de história da igreja, não é um curso de, eu vou lhe ensinar grego, hebraico. Não, não tem nada a ver com isso. É um curso de interpretação bíblica. Então, lá a gente ensina como interpretar poesia, como interpretar prosa, como interpretar narrativa, como interpretar profecia, como interpretar parábolas, como interpretar carta, como interpretar mandamento, como a gente ensina cada gênero textual um por um, né? Então a gente vai trabalhando um por um, explicando quais são os elementos de cada um, por que que eu não posso interpretar a narrativa de forma poética, por que que eu não posso interpretar a poesia de forma literal. Então a gente explica tudo isso, a gente tem uma parte de módulo de devocional também, enfim, muito legal que a gente que preparou lá, Manuseio da Bíblia, um aplicativo que vai te ajudar com concordância, com referências cruzadas, enfim, a gente faz um tempo que a gente tem esse curso lá, então se você quiser, vai lá, compra bonitinho, bem baratinho, e Deus te abençoe. Eu acho que é isso. Semana que vem, se Deus permitir, segunda-feira a gente retorna, né, claro, para a gente continuar na carta.
E quem sabe mais para frente a gente ofereça um outro curso. Não sei do que, eu amo estudar a Bíblia. Eu prometi para minha esposa que até o final do ano eu não ia pegar mais nada para fazer, porque realmente a bebê demanda, né, muita atenção da gente. Eu passo já o dia fora de casa no trabalho, e daí eu chego à noite e também fico fora. Agora ela está trancada no quarto com a menina, porque se ela estiver aqui, a menina só faz chorar, né? Então, é, eu não sei. Mas quem sabe a gente tem alguma coisa aí mais para frente, não sei. Mas, tá bom? Ah, é isso. Deus nos abençoe. Cara, você pode fazer uma oração e daí a gente finaliza? Pode ser. Vamos orar. Nosso Deus, Pai, obrigado por esse momento aqui de aprendizado. Deus, é tão bom aprender 1 João e tanta coisa que, de certa forma, até já sabemos, mas é bom relembrar, porque muitas vezes são muitas coisas que a gente ah, não pratica completamente ou sente um pouco de necessidade de estar lembrando disso sempre na nossa vida, Senhor. E que serve como um alerta para que almejamos, Senhor, que é a vida eterna. Nós buscamos a vida eterna e buscamos estar contigo, Senhor. Sermos fiéis a Ti. Deus, é bom lembrar disso sempre e é bom ah, divulgar isso, espalhar isso entre os irmãos, Senhor, para que seja cada vez mais praticado e melhor aplicado isso no nosso cotidiano, Senhor. Pai, muito obrigado, obrigado pela vida de Renato, Senhor, que tem oferecido para nos servir, Senhor, para que a gente possa aprender sempre mais. Deus, obrigado também por Beatriz que está aqui. Deus, e também pelos nossos amigos que vão assistir essa aula em algum momento, Senhor. Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Renato. Valeu, boa noite. Valeu, Carlos. Muito obrigado, Beatriz. E todos vocês que vão ver a gravação depois. Deus nos abençoe. Boa semana. Tchau, tchau. Não. Tchau.